noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? E que façamos aí um fim de mês extraordinário com essas informações que vamos falar aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, o que eu pensei, né, em compartilhar aqui com vocês hoje? Eu estava conversando, né, nas mentorias que eu faço com a nossa equipe, e eu percebi uma determinada situação, né? Por exemplo, agora a gente está vivendo o Clube Silver. Então, tem algumas pessoas, lógico que todas as pessoas que estão participando do Clube Silver, elas querem chegar ao Silver. Assim como são as pessoas quando estão participando do Clube Diamond, o objetivo é chegar ao Diamond. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito, sim, é o quanto a nossa mente influencia na sabotagem das nossas ações e na nossa busca de melhores resultados, né? E o que isso quer dizer? Um exemplo, se você entrou no Clube Silver e você é um elite, tá? Antes de eu concluir aqui o meu raciocínio, eu quero dizer uma coisa. Essa é a maneira que eu enxergo e que eu acredito, tá? Se a sua liderança pensa diferente, acredita diferente e te direciona de uma forma diferente, faz sentido para você, você faz de acordo com o que é a sua liderança, tá? Porque também, já abrindo um parênteses, eu também converso muito com o pessoal da nossa equipe o seguinte, às vezes você vê um líder falando alguma estratégia na internet e você fala, uau, vou aplicar na minha equipe. E não é bem daquele jeito que ele falou, ou ele não conseguiu entrar muito em detalhes, ou não cabia entrar em detalhes, né? E você acha que aquilo, uau, vai fazer sentido para você. Só que você não conhece nem o começo, nem o final daquela estratégia. Só está ali um meio. E quem conhece você, a tua organização, o teu trabalho, a tua equipe, é a tua linha ascendente. E quem tem mais interesse no seu crescimento também é a tua linha ascendente. Então, antes de você aplicar qualquer coisa que você vê nos treinamentos, né? E graças a Deus aqui a gente tem muita oferta de treinamentos, antes de você simplesmente aplicar, verifica se faz sentido realmente para a tua organização, tá? E se tiver em desacordo com o que a tua linha ascendente ensina, conversa com eles primeiro e fala, olha, eu ouvi um treinamento onde eu ouvi isso, e eu estava pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Você acha que faz sentido, né? Você acha que isso se encaixa na minha organização? Eu acho que isso é muito importante porque a nossa aliança é com a nossa linha ascendente e nós juntos podemos crescer muito, tá? Então, voltando aqui, quando a gente entra em um desses clubes, né, o nosso objetivo é chegar naquela determinada graduação. Mas um exemplo, se eu entro no Clube Diamond, para eu entrar no Clube Diamond, eu posso ser Silver. Então, até eu chegar ao Diamond, eu preciso ser um Silver estabelecido, um Gold, um Platinum e um Diamond. Eu posso passar por essas 4 graduações dentro de 30 dias. Isso pode acontecer. É comum? Não, não é. Mas pode acontecer. E quando isso acontecer, também é importante que você avalie a história daquela pessoa que atingiu aquele resultado. A gente teve recentemente aqui na doTERRA uma Diamond, né, se não me engano, em 30 dias, e isso causou assim um alvoroço nas pessoas, e uau, olha que incrível e tal. E essa comparação, porque isso gera uma comparação na maioria das vezes, ela pode ter 2 resultados, né? Um resultado positivo, de olhar e você falar, nossa, olha, é possível ter esse grande resultado em 30 dias, então eu consigo atingir a minha meta de me tornar um elite, de me tornar um premier, ou até de me tornar um diamond mesmo, dentro de 30 dias, se eu trabalhar, se eu acreditar, se eu agir. E por outro lado, algumas pessoas podem olhar e falar, nossa, mas ela chegou Diamond 30 dias, eu estou há 3 anos, não consegui ser Premier ainda. Não, isso não é para mim. Então, antes da gente tomar tanto positivo quanto negativo, é muito importante a gente avaliar a história de cada pessoa, né? Eu não conheço essa moça que chegou ao Diamond em 30 dias, mas na maioria das vezes em que acontece isso, de ter um resultado fora da curva, num espaço curto de tempo, tem uma história antes disso. Então, muitas vezes, essa pessoa ela já criou relacionamentos, ela já desenvolveu a mente, ela já tem um networking trabalhado, às vezes é alguém que faz parte de um movimento onde ela tem autoridade num grupo de pessoas, enfim, são tantos os fatores que podem
contribuir para que a pessoa tenha um resultado rápido, fora da curva, num espaço curto de tempo, que a gente não pode se comparar. Claro que a gente pode olhar e falar o que ela fez que deu certo. Será que cabe para mim fazer também? E eu posso, sim, olhar isso como um bom exemplo, né? E ajustar ali a minha mentalidade, ajustar as minhas metas, ajustar as minhas ações. Isso é perfeitamente possível. Mas uma coisa que é muito importante a gente pensar aqui é o seguinte: vamos dizer, o ideal é não se comparar. Exatamente, Evelyn, é isso mesmo. A gente não sabe qual foi o ponto de partida dela. Muitas vezes, o ponto de partida dela é o seu ponto de partida daqui 2 anos. Porque ela, ao longo da vida, teve tudo isso que a gente veio falando aqui, e hoje, o ponto de partida dela, quando ela pegou a ferramenta do Terra nas mãos, é avançado. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma crença, cada um tem... Enfim, né? Cada indivíduo é único. Então, nós precisamos sempre evitar a comparação, justamente por isso que a Evelyn falou aqui. Cada um tem um ponto de partida. Outra coisa que eu observo também muito dentro do nosso modelo de negócio é exatamente, Juliane, não pode abalar, né? E eu tô falando isso porque justamente uma pessoa da minha equipe veio falar: nossa, você viu tal pessoa, né, bateu o silver em 15 dias e não sei o quê. E fala: calma, vamos ver quem é, vamos ver a história, vamos ver a bagagem, né? Para a gente não sair se comparando e achando que o nosso trabalho tá uma porcaria. E o que é importante a gente mensurar, o Leão sempre fala sobre isso, é a nossa evolução. O que eu observo, principalmente na minha organização, é que nós somos, né, na sua maioria, mães. E muitas mulheres que não eram empreendedoras, né, que vieram aí de uma CLT ou até mesmo de muitos anos afastada do mercado de trabalho. E há um processo, né? Outro dia eu vi uma mensagem que faz todo sentido. A lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. E ela precisa passar por esse processo. Se alguém for lá, pessoal que é aqui de São Paulo, eu já vou dar uma dica aqui. A gente tem aqui o Museu Catavento, que fica ali no centro de São Paulo mesmo, e lá eles têm o borboletário. Você pode ir lá e ver todo o processo entre a lagarta e a borboleta. Eu sou uma apaixonada pela borboleta e gosto muito de entender esse processo. Então, existe todo um processo ali para que a lagarta chegue ao estágio de borboleta. A lagarta, ela não é bonita, né? A borboleta é linda, ela é admirada, ela é procurada, você quer ver borboleta, você fica feliz quando vê uma borboleta. Você não sente a mesma coisa quando vê uma lagarta. Só que se durante o processo da lagarta, alguém for lá e facilitar o processo dela, ajudar ela a sair ali daquele processo mais rápido, ela morre, ela não se torna uma borboleta. Então, nós precisamos sempre avaliar a nossa evolução. E, como eu falei, no nosso negócio, nós temos, né, o processo tem que ser completo, com certeza. E no nosso negócio, justamente por ser uma ferramenta acessível, extremamente barata, para quando a gente fala de um investimento em empreender, né? Porque que negócio na vida é possível começar com R$690? Não existe, não tem absolutamente nenhum negócio. Você começa com esse valor. Então, por ter um acesso fácil, né, o valor ser baixo, ser um produto que muitas vezes a gente começa a empreender porque se apaixonou pelo produto, se apaixonou pelos resultados. Então, é acessível a qualquer pessoa. Então, muitas vezes a gente vai ter todo um processo de amadurecimento como empreendedor, como empreendedora, um amadurecimento de mentalidade, né? Nós trabalhamos muito na nossa equipe a questão da conversão. Fechar negócio não é milagre, é número. Então, a gente precisa fazer os números. Então, se eu quero fechar uma pessoa, por exemplo, eu preciso, e é uma pessoa para venda de óleo, uma pessoa para cadastrar, uma parceria, qualquer coisa, eu preciso tomar 9 nãos. Então, eu preciso prospectar 10 pessoas para fechar uma. E 10% de conversão já é um bom número. Claro que você pode melhorar cada vez mais e chegar a 20%, 30%, 40%. Mas 10% é o mínimo. Então, se você buscou 5 pessoas ou 5 estabelecimentos para fazer uma parceria,
não é suficiente, porque 10% de 5 é 0,5. Não deu 1. Não tem como você fazer parceria com metade de um estabelecimento. Então, você precisa sempre se ater a essas questões todas antes de se comparar com qualquer coisa ou com qualquer pessoa, né? Pensar e avaliar sempre o seu processo de evolução. Você está evoluindo? O que você tem feito hoje melhor do que você fazia mês passado? Como você tem se comportado? Como tem sido a sua mente? Como tem sido os conflitos que você tinha na sua mente mês passado e você tem hoje? Como está sendo a sua liderança, a sua abordagem? Você melhorou a sua abordagem? Mês passado, fazer uma abordagem era algo tão difícil e hoje você já faz com tanta naturalidade. Isso deve ser celebrado. E quando a gente fala de celebrar esses avanços, a gente não está minimizando os grandes resultados que nós estamos buscando. Muito pelo contrário, a gente está mostrando para a nossa mente que fazer aquilo que a gente se propôs está acontecendo. Então, você se propôs a atender melhor, você está atendendo. Você se propôs a prospectar de uma forma mais profissional, você já está fazendo. Então, cada pequeno, grande passo é a construção de um grande negócio, de um grande empreendedor, de um grande líder, né? Então, é importante passar os processos. Eu estava vendo outro dia a respeito de arrumar a cama, né? É muito interessante isso, porque tem gente que fala, eu não vou arrumar a cama, porque daqui a pouco eu vou dormir, ou no fim do dia eu vou dormir e a cama vai bagunçar de novo. Mas o simples fato de você arrumar a cama mostra para sua mente que tá vendo como é rapidinho? Uma louça na pia, tá vendo como é rapidinho lavar? E olha, eu consegui manter a minha cama organizada, eu consegui manter a minha casa organizada. Então, essas pequenas coisas que nós vamos fazendo ao longo do nosso dia, elas vão trazendo para a nossa mente a convicção e a certeza de que eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou sendo melhor do que eu fui ontem, né? Então, está valendo a pena. Está valendo a pena participar dos treinamentos, está valendo a pena investir no meu conhecimento, dedicar tempo para o meu aprendizado, né? Está valendo a pena porque está havendo uma evolução. E falando então aqui a respeito disso tudo, né? Ajustar a mente à meta é o seguinte: muitas pessoas elas estão visando um resultado maior, mas elas ainda não estabeleceram o resultado que elas têm. Falando de graduação, né? Você é um diretor, você chegou ali 1.000 pontos, e o seu objetivo agora é chegar ao executivo, são 2.000 pontos. Mas, nos últimos meses, vamos dizer aqui ao longo do ano todo, você fez ali pontos de equipe, 300 pontos, 400, 500, você não repetiu os 1.000 pontos. Na maioria das pessoas, não vou generalizar, mas na maioria das pessoas que elas dizem hoje, esse mês eu quero ser executivo, eu quero fazer 2.000 pontos. Mas ela veio o ano todo fazendo 300, 400, 500 pontos. O que o inconsciente dela muitas vezes fala? Você não é nem diretor direito, como é que você quer ser executivo? Você não faz nem 1.000 pontos, como é que você quer fazer 2? Para, não viaja. Só que isso é no mais profundo do nosso inconsciente. Então, essa fala do eu vou chegar ao executivo, ela é uma fala da boca para fora. E ela não tem força, porque ela ainda não é um desejo ardente. O desejo ardente que você ainda tem, ou que nós ainda temos, é de estabelecer aquela conquista. Então, o que eu sempre sugiro para a nossa equipe, né, quando a gente fala de definir metas. Um exemplo, como eu dei agora. Se você já chegou ao diretor, você e sua organização já fizeram 1.000 pontos, mas não tem feito, e isso vale para qualquer qualificação que você já atingiu, e isso não tem se repetido, qual que é o desafio? Repetir esse resultado até o dia 15. Então, não é que você vai desistir de avançar, né? Não é isso. É que você vai definir uma meta até a metade do mês. Então, se você já chegou a fazer 1.000 pontos dentro de 30 dias e atingiu essa qualificação de diretor, e você não está mais repetindo esse resultado, qual que é a sugestão? Que você defina chegar a este resultado, repetir esse resultado, mostrar para você, para sua mente, né, que você realmente é diretor, que você repetiu aquela conquista, que você conseguiu reproduzir aquele resultado novamente,
até o dia 15. Por que até o dia 15? Porque tem o incentivo do produto do mês. Então, é muito mais... você já tem uma ferramenta ali a mais, né? Para atingir aquela sua meta de requalificar até o dia 15. E aí, do dia 15 para frente, você buscar avançar, crescer, né? Evoluir. Então, isso é muito importante quando a gente fala da nossa mente, porque senão nós somos sabotados por uma crença negativa muito inconsciente, muito interna. E outra coisa que nós não aprendemos ao longo da nossa vida é trabalhar o autoconhecimento, né? Então, a gente vai fazendo as coisas muito no automático, a gente vai vivendo no automático. E nós estamos recebendo influência externa ou interna. Então, ou eu tenho clareza dos meus pensamentos, clareza do que me move, ou o que está ao meu redor vai me mover. E esse estar ao redor pode ser a influência que você teve quando criança, as suas crenças que foram inseridas aí ao longo da sua vida, né? Coisas negativas ou positivas que foram acontecendo e que formaram você. E que você faz tudo no automático, né? Eu não me lembro qual foi uma situação que eu vi uma pessoa falando, vamos supor, ela tinha o hábito de cozinhar o feijão e não temperar. Não é isso, mas só para dar um exemplo. E aí ela cresceu vendo a mãe fazer aquilo. Ela cozinhava o feijão, não temperava. Cozinhava o feijão, não temperava. E aí um belo dia o marido falou, mas por que você não tempera o feijão quando você cozinha? É porque minha mãe fazia assim. Então você nem tá pensando, nossa, mas será que não era mais prático se eu já cozinhasse temperado, já estava temperado na hora que eu for usar? Não, você não pensa, você age pelo seu inconsciente. Você viu a sua mãe fazer aquilo a vida toda e você continua fazendo, né? E isso serve para trocentas coisas na nossa vida, para tudo absolutamente, né? A gente vai fazendo as coisas, vai fazendo e não sabe por que está fazendo. E quando a gente começa um novo negócio, como é o caso de doTERRA, né? É uma ferramenta nova, a ferramenta marketing de rede, ela é nova no nosso mercado, né, no Brasil. A aromaterapia, então, nem se fala, né? E isso tudo é tudo novo demais para o nosso consciente, para o nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não sabe lidar. E outra coisa que eu percebo muito, assim, no nosso dia a dia, é que muitas pessoas, elas buscam o conhecimento técnico, mas elas não buscam o conhecimento emocional, o desenvolvimento emocional, que é necessário para lidar com pessoas, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com pessoas, existem pessoas que falam assim, o legal desse modelo de negócio é que você escolhe com quem você vai trabalhar. Mais ou menos, né? Você pode escolher as pessoas que você vai convidar para trabalhar com você. Agora, as pessoas que os outros vão convidar para vir para a tua organização, não está no teu controle. Não tem como você escolher. Então, você vai aprender a lidar com pessoas totalmente diferentes de você e que você não escolheu trabalhar com elas, né? Elas vieram para a sua organização. E no nosso negócio também acontece muito da pessoa que trouxe aquele consultor desistir. E você tem que se conectar com pessoas que você não conhece, né? Criar relacionamento, perceber o que cada um ali tem de bom, como que você pode contribuir com o desenvolvimento de cada um. E isso também faz parte quando a gente vai definir uma meta, né? Porque a partir do momento, até um determinado nível de graduação, você vai, vamos dizer, sozinho. Você vai no seu trabalho, no seu recrutamento, na retenção ali das pessoas que você cadastrou, né? Você vai meio que sozinho. Mas chega um momento no nosso negócio onde a gente precisa de parceiros, de pessoas que vão cuidar ali daquelas 20, 30, 40, 50 pessoas que estão na organização dela, né? Porque chega uma hora que fica até inviável a gente conseguir falar com todas as pessoas da nossa organização com a frequência que a gente gostaria. E é por isso que o nosso negócio ele é pago em níveis, né? Porque a gente vai ter parceiros de negócios que vão administrar aquelas situações. E quando você vai definir uma grande meta, você precisa olhar para a tua equipe e ver quem você tem. Essas pessoas, o que elas estão buscando, né? Para que você faça uma definição de meta consciente. Muitas vezes as pessoas não querem mais definir metas porque elas estão cansadas de se frustrar. Mas é porque elas foram definindo metas de utopia, de viagem, sabe? A coisa
viajei na maionese quando eu fui definir uma meta. Por quê? Porque eu não olhei a minha organização, eu não olhei quantas pessoas eu tenho, eu não olhei o nível de retenção, como que tá sendo a minha retenção, se eu tenho 1, 2 ou 3 pessoas que estão dispostas a desenvolver como um negócio, né? Então, eu preciso, para que eu tenha uma meta clara do que eu estou buscando, saber o que eu tenho nas mãos, quem é a equipe que eu tenho, se ela é mais de clientes, porque se eu tenho uma equipe de mais clientes, eu preciso pensar como que eu faço esses clientes consumirem, compartilharem, né? Se mantiverem no programa de fidelidade. Se eu tenho líderes, como que eu posso estimular esses líderes a crescer, a trabalhar o desenvolvimento deles? Como eu falei, a desenvolver o empreendedorismo, né? Porque muita gente vem do zero, do cru mesmo, então ela não sabe nada que diz respeito a empreender. Então, isso tudo está interligado com o nosso fechamento, porque dá tempo da gente ajustar as velas, né, ainda até o final do mês, e também para que a gente já inicie o mês de julho com tudo isso ajustado. Então, quando você toma a decisão, porque o mês ele não acabou, ele acaba, né, às 3 horas da manhã, aqui no Brasil, no dia 1. É quando o mês de junho realmente acaba. Então, até lá, a gente precisa colocar toda a nossa força, a nossa energia. Mas também, se a gente não souber por que a gente está fazendo isso, a gente também não atinge. Então, é muito interessante, eu até peguei um trecho aqui de um livro que eu achei bem pertinente sobre esse assunto aqui. Vou mostrar o livro para vocês, é um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Pense em Riqueza para Mulheres, tá? Ele é baseado na filosofia de Napoleão Hill. E o que acontece? Tem o Pense em Riqueza, só Pense em Riqueza, que não é para mulheres, que é para todas as pessoas que quiserem ler. Mas uma coisa que eu gosto muito é de reler livros, né? Porque a nossa vida muda. Então, às vezes, a gente pega um livro para dar uma olhada e você fala, nossa, olha, tal coisa. Porque às vezes a gente começa a repetir algumas coisas, a fazer algumas coisas, e a gente faz por isso por tanto tempo que a gente nem lembra mais por que a gente começou a fazer, né? E quando a gente pega um livro, a gente fala, nossa, olha, foi por causa desse trecho desse livro aqui que eu decidi fazer tal coisa, que eu decidi ajustar tal pensamento, tal objetivo e prática no meu dia a dia, né? E aí, ele fala aqui a respeito da autossugestão. É um livro muito interessante, onde ela também compartilha alguns capítulos da vida dela, né, onde ela fala, por exemplo, aqui ela fala da autossugestão e ela comenta na vida dela quando que ela usou a autossugestão e quais foram os resultados que foram proporcionados através dessa escolha, né? E aqui fala a respeito de Napoleão Hill mesmo, quando ele diz o seguinte: quando a gente fala de ajustar uma meta, e por que a gente precisa saber disso hoje, dia 27 de junho? Porque, como eu falei, o mês não acabou. Então, a gente tem que saber por que a gente está buscando um determinado resultado que a gente definiu lá no começo do mês, né? E olhar se a gente está colocando realmente a nossa força para que isso aconteça ou não. E qual é a vantagem que a gente vai ter se aquilo acontecer. E qual é o lucro que a gente também tem se não acontece. Porque a nossa mente é muito louca, né? Então, assim, veja, às vezes você quer um determinado objetivo, mas aquele resultado positivo, ele não é tão forte. Um exemplo, tem gente que fala assim, eu queria tanto ficar bem de saúde, queria tanto ter saúde, mas ela é doente. E aí ela fala, eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde. Mas a doença faz ela ter a atenção das pessoas, a doença faz as pessoas cuidarem dela. E se ela tiver saúde, as pessoas não vão cuidar dela como cuidam quando ela está doente. E muitas vezes a gente faz isso também na questão do nosso trabalho, tanto no lado financeiro, né? Então, às vezes, não ter dinheiro é o inconsciente de que a gente precisa de ajuda, né? A gente não é capaz, a gente não dá conta. Não, mas geralmente, fora aquelas crenças que a gente vai ouvindo, né, ao longo do nosso crescimento, e que quem tem dinheiro fez alguma coisa errada, né, muito dinheiro não é bom, ou a pessoa tem saúde, ou ela tem dinheiro, ou ela é feliz no amor, ou ela tem sorte no jogo, sabe assim? É isso, ou uma coisa ou a outra, e o dinheiro, ele tá sempre no ruim. Então, assim, eu não posso ser feliz no amor e ter dinheiro, eu não posso ter saúde e ter dinheiro, eu não posso ter as duas coisas, né? Então, isso tudo é muito importante quando a gente trabalha o autoconhecimento, porque a gente vai percebendo o quanto que essas crenças estão conduzindo as nossas ações. Justamente, Sérgio, é uma visão sistêmica.
E aí a gente pode colocar aqui as questões ancestrais, o quanto da nossa família, né? Por exemplo, uma família que toda a família tem problemas de dívidas, tem problemas de dinheiro, né? A maioria ali não tem condições financeiras. Quem é você para sair, para não pertencer a este ciclo de pobreza, de endividamento e de sofrimento? Quem é você? Então, às vezes, a gente trabalha isso, só que isso não é consciente, né? Então, você continua repetindo aquele padrão que você aprendeu da sua família, justamente porque você não sabe que você está repetindo um padrão. Exato. E aí, quando você sai para trabalhar, quando você. E assim, gente, isso não é por um tempo, não. É por muito tempo que a gente vai ser diferente, né? Eu vejo que eu empreendo há 20 anos já, e mesmo assim, às vezes eu sinto o olhar das pessoas quando você está vivendo um momento de mais desafio. Tipo assim, por que você não vai fazer o que todo mundo faz? Exato. Exatamente. Eu repeti o padrão, porque a gente, mas você é ganancioso, mas você quer tudo, só pensa em dinheiro. Então, esse monte de coisa, né, que não está de acordo nem com a gente que tem a fé em Deus, com a palavra de Deus, porque a gente é filho do rei, a gente é herdeiro de tudo, né? E é herdeiro. Até essa coisa de guerreiro não é uma coisa que eu falo mais, que eu não quero mais ser guerreira coisa nenhuma, eu quero ser herdeira mesmo, sabe? Então, a gente vai criando crenças de que você precisa batalhar, você precisa sofrer para gerar. E quando o dinheiro está fluindo na sua vida, você acha que tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? E nesse nosso modelo de negócio, é muito interessante porque a partir do momento que você tem líderes trabalhando com você, é comum o dinheiro fluir. É comum o faturamento subir, porque nós temos um negócio, a nossa organização gera faturamento, né? É comum. E quando você começa a perceber que as pessoas, elas estão tendo autonomia, gerando o trabalho, gerando o resultado, e você passa a ser um pouco desnecessário, você sente um vazio. E muitas vezes até imerecido. É como se você não merecesse aquele resultado. Mesmo que você trabalhou, mesmo que você desenvolveu aquelas pessoas, mesmo que você apoiou o crescimento delas, você sente que você não merece aquele resultado. E aí há uma sabotagem e a gente volta para o estágio que a gente estava antes. Então, trabalhar o autoconhecimento na nossa mente, ele é algo fundamental, importantíssimo, para que a gente reconheça os padrões que nós estamos seguindo de forma inconsciente. E aí, falando aqui ainda sobre ajustar a meta, quando a gente vai definir uma meta, nós precisamos saber o porquê. Então, por que você quer ser Silver? Por que você quer ser Diamond? Por que você quer ser Premier? Por quê? Isso tem que estar claro. Tem que estar claro se você quer reconhecimento, se você quer prestígio, se você quer o resultado financeiro. Se você quer o resultado financeiro, por que você quer aquele resultado? E de quanto resultado você está falando? Né? Porque tem um Premier que faz um resultado de R$ 1.500, tem um Premier que faz um resultado de 3.500, tem um Premier que faz o poder de 7.500, né? Então, qual é o resultado como Premier que você está buscando? Porque uma graduação, ela não está obrigatoriamente atrelada a um resultado financeiro. Então, você precisa definir se o que você quer é uma graduação especificamente ou você quer um resultado financeiro. E se você quer uma coisa ou outra, por quê? O quanto aquilo é importante para você, para que aquilo de fato se torne um desejo ardente. Porque é o desejo. Outro dia eu estava falando sobre meta em uma das mentorias que eu faço semanalmente, e alguém falou que às vezes a gente esquece da meta. Não é possível esquecer da meta. Quando ela é um desejo ardente dentro do teu coração, você não esquece da sua meta. Tudo que você fizer todos os dias é em busca daquele objetivo. Então, é impossível esquecer da meta, né? Então, eu falo assim, por exemplo, aqui eu tenho minhas metas anotadas, eu tenho minhas metas dentro de mim. Se você perguntar para mim o que eu quero, eu tenho claramente definido. Eu tenho minhas metas semanais anotadas aqui para eu olhar o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou cercada, eu estou vivendo, né? A minha pulsação está conectada com aquele objetivo. E muitas pessoas, ela define uma meta no começo do mês, no meio do mês ela nem sabe mais onde ela está, onde ela vai, onde ela estava indo, onde ela disse que queria ir. Isso não é uma meta. Isso não está dentro de você. Isso não é um desejo ardente. E não é suficiente para te mover quando a vontade de desistir vier.
quando o cansaço vier, quando a frustração vier, quando as coisas não saírem do jeito que você gostaria que elas saíssem. Se você não tiver um desejo ardente, é aí que você para, é aí que você desanima. É aí que as vozes da nossa família, das nossas crenças de quando a gente era criança, que foram inseridas, elas se fortalecem, porque o seu desejo ardente não estava definido, ele não estava claro, ele não estava ancorado em algo que te puxa para frente, né? Então, quando você pensar agora no fechamento do mês, o que você está buscando? O que você quer atingir nesse mês para falar, uau, deu certo, eu cresci, eu evoluí. Esse mês eu fui um passo a mais, eu subi mais um degrau, eu cheguei perto do meu maior objetivo, ou eu consegui bater a minha meta de vendas, ou a minha meta de cadastros, enfim. O que você vai chegar agora no dia 30 e vai dizer, valeu a pena? Esse mês, ó, arrasei. Ou esse mês, vixe, eu podia ter feito melhor, mas eu não fiz. E sempre que a gente sente a culpa de não ter feito melhor, ela mina a nossa energia. E quando a gente termina um mês sentindo culpa de não ter feito o melhor que a gente podia ter feito, a gente leva alguns dias do mês seguinte para recuperar a energia. E aí a chance da gente repetir o padrão de não atingir os objetivos, ela vai se fortalecendo cada vez mais, né? E aí, para a gente ir seguindo aqui já para um fechamento, o Napoleão Hill, ele fala a respeito dessa questão, né, de você saber o porquê que você quer aquele objetivo. Então, vamos fazer aqui uma visualização de um objetivo em dinheiro, né? Então, Adriana, eu quero determinada graduação porque eu quero uma renda de 3 mil reais ou de 5 mil reais, enfim. Dentro aí do que você está buscando. Pode ser 500 reais, pode ser 300 reais, pode ser o poder de 250. É a sua meta, é o seu objetivo. Você precisa saber por que você quer aquele resultado. E aí diz assim, quando visualizar o dinheiro que pretende acumular de olhos fechados, veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca do dinheiro. Ou seja, eu, por exemplo, estou buscando determinado objetivo, tá? Então, vamos falar aqui, eu estou buscando o Diamond. Eu preciso enxergar o que eu vou entregar em troca dele. Como eu vou servir, né? Eu sempre falo, a gente empreender é servir. Então, o quanto eu vou impactar a vida de 3 pessoas ali para elas chegarem ao Silver, de 9 pessoas para elas chegarem ao Elite, né? O quanto eu entreguei para elas, o quanto eu me doei para essas pessoas, o quanto eu me doei transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento, fazendo um acompanhamento com as pessoas que estão usando os olhos. Então, eu preciso olhar e enxergar, né, com a minha mente, o que eu estou entregando em prol daquele resultado, para justamente não acontecer aquilo que eu falei antes, a gente se sentir indigno, né, e merecedor. Eu não mereço esse resultado. E não, eu mereço, porque eu entreguei isso, eu servi, eu fiz tal coisa, eu me coloquei à disposição, né? Então, é merecido esse resultado que eu tenho hoje. E aí ele fala um pouco mais assim, as leis de dar e receber são cruciais para o fluxo de abundância e riqueza. E aqui até eu abro um parênteses falando sobre uma fala do Aparício, né? Na pré-convenção, que ele falou assim, quando a gente acorda pensando propriamente no resultado financeiro que nós estamos buscando, que legal, Rebeca, fico feliz. Quando a gente acorda pensando só no resultado financeiro, a gente não tem energia suficiente para sair da cama. Então, a gente precisa pensar em 2 coisas. A primeira é essa questão que a gente falou aqui. Aquele resultado financeiro vai te proporcionar o quê? E o segundo é quem você vai servir naquele dia para que aquele resultado financeiro aconteça. Então, um exemplo. O resultado financeiro que eu quero é para pagar uma escola particular para o meu filho. Quanto eu preciso? R$1.000, R$2.000 é o que eu preciso para poder colocar meu filho numa escola particular. Então, quando eu acordo de manhã, eu penso a quem eu vou servir para que aquele resultado de pôr o meu filho numa escola particular aconteça. Então, veja que a energia é muito diferente quando você sai da cama, né? Você sai muito mais disposto a abençoar a vida de alguém. E o que você recebe é a troca disso, né? Jamais pode ser uma via de mão única.
ou seu desejo de riqueza e sucesso não irá a lugar algum. Para fazer isso, você deve entrar em contato com o seu próprio valor e então intensificá-lo 10 vezes por meio de suas crenças e obras. As mulheres são famosas por minimizar o seu próprio valor, o que é um dos principais motivos para não obtermos o que merecemos por nossos esforços. E é verdade. Hoje fala muito a respeito das mulheres, a impostora, né? É a síndrome da impostora, onde realmente eu não me acho capaz. Eu sou capaz, mas eu não me acho. E aí a gente vai se diminuindo muitas vezes e não vive a vida que nós merecemos viver, né? Então, isso é algo extremamente importante aqui para a gente colocar. E eu penso que o que de mais importante a gente pode tirar aqui dessa noite é respeitar os nossos processos, entender de onde você está partindo, marcar a sua evolução, medir, mensurar a sua evolução, né? Como pessoa, como empreendedor, como líder, como um consultor, enfim, né? Até como pessoa na sua casa mesmo, como família, como mãe, como filho, como esposa, como esposo, enfim. Aí a sua evolução, né? Porque a nossa vida também não é só o trabalho. Nós precisamos também, como o Sérgio falou aqui, de uma questão sistêmica, onde tudo está tudo está junto, né? Em alguns momentos a gente vai estar mais aplicado na família ou mais aplicado nos negócios, mas tudo tem que estar em harmonia, né? E aí uma outra coisa também que a gente precisa pensar aqui é uma frase bem interessante que eu li e que acho que também é pertinente. Pelo pensamento, você está constantemente criando suas condições internas e ajudando a criar as condições ao seu redor. Assim, mantenha seus pensamentos do lado positivo. Pense no que de melhor poderia acontecer. Pense nas coisas boas que você quer que aconteçam. Então, esse aí é um outro desafio, né, que nós temos na nossa mente, essa mente sabotadora, essa mente cheia de, muitas vezes, crenças limitantes, né, influências do nosso inconsciente, de gerações que vão fazer a gente sempre olhar o negativo. Então, a gente precisa, para materializar, a gente sempre idealizar. Eu sempre gosto de usar o exemplo aqui do casamento, né? Quando a pessoa vai casar, ela imagina o dia do casamento. E todas as ações dela é para tornar aquele sonho real. E eu estou falando do casamento, festa do casamento, dia do casamento mesmo. Então, aquela noiva, ela imagina o vestido, ela imagina onde ela vai casar, ela imagina as madrinhas com a determinada cor de roupa que ela sonhou, ela imagina a roupa do noivo, o ambiente, a festa, a dança. Então, ela imagina tudo aquilo que ela vai ter naquele dia e ela não fica só imaginando e no dia do casamento ela acorda. Ela vai ver quanto de dinheiro ela precisa para aquele sonho se realizar, ela vai procurar os fornecedores, ela vai procurar os recursos, as pessoas que podem proporcionar para ela aquele dia tão incrível que ela sonha. E assim é o nosso mês, é a gente acordar e pensar, né? O que eu quero para a minha vida, o que eu quero para esse mês, o que eu quero dentro desse modelo de negócio. E aí, então, o que eu preciso fazer para que este resultado se materialize. E daí, você vai ajustando todo o seu comportamento. Então, se hoje, quando eu trago um novo líder para o meu negócio, ou uma pessoa que está desenvolvendo, né, que quer desenvolver o negócio, o que eu posso fazer para potencializar o resultado dela mais rápido? Eu posso já marcar com ela uma classe e eu faço a classe para ela. Eu posso já marcar um chá na casa dela e nem dizer que é uma classe, porque às vezes ela vai achar que classe é algo muito complicado, né? Ela marca um café com as suas amigas que eu vou lá apresentar os olhos, né? O quanto a gente pode colocar velocidade naqueles que estão chegando, porque há 3 anos a gente encontrava muitas pessoas que queriam usar os olhos. Hoje, nós já encontramos pessoas que querem desenvolver no Terra como um negócio. Então, quando a pessoa vem como um objetivo de desenvolver o negócio, a gente precisa acelerar o processo. Então, eu quero desenvolver. Beleza, vamos já marcar uma classe? Vamos marcar uma reunião na sua casa? Você convida suas amigas? Olha, você convida assim, assim, assim. Você já ensina a pessoa a convidar, você já dá todo o caminho ali que ela precisa fazer rapidinho para ela colocar as pessoas em contato com os olhos e ali já sai uma venda, já sai um cadastro
a coisa já começa a acontecer, ela fala, nossa, como é legal, como é simples, né? Eu convidei umas pessoas e aí eu já vendi, aí eu já tenho meu pedido, e aí eu já tenho um cadastro, e já tenho uma amiga que vai trabalhar comigo, e a coisa vai fluindo numa velocidade mais rápida. Por quê? Porque a gente entrou em ação. E essa ação, ela faz parte do nosso plano de ação para chegar ao nosso resultado, né? Então, é tudo muito complexo, né? Se a gente for olhar como é a nossa mente, mas é muito simples quando a gente entende que se a gente não tiver o nosso objetivo muito claro e ancorado em algo que de fato faça sentido para nós, aí, e essa questão de fazer sentido, ela é única. Para mim, ter uma renda de 30 mil reais pode ter um significado. Para você pode ter outro. Para você pode ser impossível pensar numa renda de 30 mil reais. E realmente isso não vai acontecer enquanto você não acreditar que é possível. E tem algum problema? Nenhum. Se você estiver fazendo uma renda de 5 mil reais e está satisfeito com isso, está feliz com isso, está incrível. Então, isso nós precisamos entender também, né? Cada indivíduo, assim como os óleos essenciais, nós dizemos, não há um padrão. Cada indivíduo é único e pode ter um determinado resultado de um óleo essencial. Assim é a nossa vida, assim somos nós no nosso negócio. Cada indivíduo é único. Defina o que você está buscando, defina o que você quer. Trabalhe em você o autoconhecimento, para que você tenha consciência do que você faz, por que você faz e onde que o que você está fazendo, os seus hábitos, as suas ações estão te levando. Porque se eles não estiverem te levando para onde você quer, é preciso mudar. E nessa mudança, a sua consciência vai ser muito importante para que você viva uma vida extraordinária.